Bom, um argumento que parece ser o argumento-chave da esquerda, pelo menos, quando trata do programa do Fora Bolsonaro, mas que é um argumento extremamente fraco, é o seguinte: mas se você perde o Fora Bolsonaro, não vai entrar o Mourão, que é o vice? Então, isso daí, evidentemente, que é um argumento que, se não for analisado, né, ele parece forte, ele intimida a pessoa, de fato, porque intimida principalmente as pessoas que fazem um pouco mais de reflexão da situação e que sabem que o Mourão não é flor que se cheire. Né? O Mourão é, digamos assim, para usar um chavão, ele é, na verdade, o lobo em pele de cordeiro. Né? O Bolsonaro é o lobo em pele de lobo. E o Mourão é o lobo em pele de cordeiro. Então, a pessoa olha e fala assim, existe esse raciocínio, eu queria destacar aqui, que é um raciocínio curioso. Algumas pessoas falam abertamente isso. É melhor o lobo em pele de lobo do que o lobo em pele de cordeiro. Né? Nessa situação que está colocada aqui. Né? Então, o lobo é melhor do que o lobo cordeiro. Mas por que o lobo é melhor do que o lobo cordeiro? Tudo depende da situação, não é? Suponhamos que você esteja sozinho no mato, encurralado, vem o lobo, é a pior coisa que poderia acontecer, não é? Agora, suponhamos que você está ali em casa, né? Você é a vovozinha do Chapeuzinho Vermelho, e bate na porta um cordeiro. Aí você fala, não, vamos abrir a porta para o cordeirinho entrar e tal. Ele entra e é um lobo. Nessas condições, o lobo-cordeiro seria pior do que o lobo-lobo. Se for o lobo-lobo, você não abre a porta, que nem na história dos 3 porquinhos, né? Que o lobo pede para entrar e os porquinhos falam, não, o lobo é obrigado a derrubar a casinha dos porquinhos. Tudo depende da situação, né? Qual é a situação exatamente? Por que um seria sempre melhor do que o outro? Aqui se pressupõe o seguinte, né? Veja que interessante, como os raciocínios dão volta. Que o lobo, ele é lobo porque ele já está desmascarado. A população já está contra ele. Então, se nós ficarmos com o lobo durante 4 anos, é melhor que todo mundo vê que ele é lobo. Mas por que seria melhor? Não faz sentido. O bom do lobo que não tem pele de cordeiro é que ele está desmascarado, você vai para cima dele e você mata o lobo. Esse que é o bom da história. Né? Quando é bom, porque às vezes não é bom. Né? Por exemplo, o governo Pinochet era o lobo sem pele de cordeiro. E não era nada bom. Né? Então, o bom seria assim, que você fala, não, esse lobo é um lobo, vou matar esse lobo. Mas aqui o pessoal argumenta que é melhor que ele seja um lobo sem pele de cordeiro para não matar o lobo. Esse já não faz sentido nenhum. É uma coisa totalmente absurda. Quer dizer, todo mundo sabe que o lobo é lobo, a população quer matar o lobo, então o pessoal fala, isso é ótimo. É ótimo por quê? Porque nós vamos pular em cima do lobo e matar o lobo? Não. Porque como todo mundo já sabe que ele é um lobo, nós vamos deixar ele governar aí. É, totalmente sem pé nem cabeça. A única vantagem, né, que tem o lobo sem pele de cordeiro é que você já sabe que você tem que enfrentar o lobo e matar o lobo. Caso contrário, não tem vantagem nenhuma. É como se o lobo batesse na sua porta, você é um dos 3 porquinhos, e você falar, esse é o lobo. É um lobo sem pele de cordeiro, vou deixar ele entrar na minha casa. Não faz sentido nenhum. Né? Quer dizer, se é fato que o Mourão é o lobo em pele de cordeiro e o outro é o lobo sem pele de cordeiro, nós temos que matar o lobo. Não tem sentido nenhum.
É um argumento totalmente sem lógica nenhuma. Aí o cidadão fala, bom, mas aí você mata o lobo. E aí entra o lobo em pele de cordeiro. Né? E isso daí seria ruim, porque aí o pessoal ficaria iludido com o lobo em pele de cordeiro, etc. e tal. Quer dizer, a primeira parte da história a gente já viu, não dá para deixar o lobo entrar na sua casa só porque ele não tem pele de cordeiro. Você tem que matar ele. Mas aí o cara fala, aí a hora que você mata o lobo que não tem pele de cordeiro, vem o lobo sem pele, com pele de cordeiro. Bom, logicamente que é um outro problema a ser enfrentado, não é? Faz sentido isso? Faz sentido. Porque aqui o que falha no raciocínio, uma segunda falha do raciocínio muito grave, é o seguinte: embora um seja o lobo sem pele de cordeiro, o outro seja o lobo com pele de cordeiro, esse raciocínio, os dois, ele é determinado pela mobilização e pela consciência popular. Que eu, por exemplo, individualmente, eu sei que o Bolsonaro é um lobo sem pele de cordeiro, já desde a primeira vez que o Bolsonaro abriu a boca e eu tive a oportunidade, a infeliz oportunidade de ver isso aí. Então o que muda para mim? Nada. O que muda é para a população em geral, para a mobilização popular. Mas a mobilização popular, ela já identificou o Bolsonaro. Se o Bolsonaro é derrubado, no seu desenvolvimento, a mobilização popular vai se chocar contra o outro lobo desconhecido também. Não é lógico? Aqui uma coisa interessante é o seguinte: eu não consigo me lembrar imediatamente de nenhum caso em que o presidente tenha sido derrubado pela mobilização popular e o vice tenha se fortalecido. Né? Alguém precisaria mostrar o caso em que isso aí acontece. Porque é como se você separasse o governo em duas coisas totalmente isoladas: o presidente e o vice. Quando o presidente cai, o regime entra numa crise de conjunto. Todo o governo entra em crise. Presidente, vice-ministros, etc, etc. É uma vitória da mobilização popular contra o conjunto do regime político. Vamos pegar o caso menos óbvio dessa situação, para reflexão. Na década de 1960, ganhou as eleições o Jânio Quadros, o homem da vassourinha. E vejam bem, ele não era Bolsonaro. Ele ganhou as eleições com a maior votação presidencial no Brasil até então. Quer dizer, ele realmente era, num determinado sentido, não vou entrar aqui no mérito, nos detalhes da coisa, um presidente com popularidade. Aí, devido à crise interna do próprio regime político, ele renunciou com 7 meses de mandato. Mais ou menos, o Bolsonaro tem a oportunidade de ganhar dele em tempo de renúncia ainda. Né? Ele ficou numa situação parecida com a do Bolsonaro, o Congresso acuando o cidadão lá, impedindo ele de fazer determinadas coisas, tentando controlar ele, porque ele, nesse sentido, ele era bem parecido com o Bolsonaro, ele era um candidato improvisado. A direita brasileira, né, naquele período, tinha uma dificuldade extrema de ganhar eleições. Então eles acabaram ganhando as eleições pela primeira vez, né? Ele foi apoiado pela UDN, o partido golpista da direita, com o Jânio Quadros, que era uma pessoa totalmente incontrolável. Muito mais incontrolável, inclusive, do que o Bolsonaro. Né? Aí, o que eles fizeram? Eles colocaram o homem lá, mas eles queriam que o homem obedecesse às suas determinações. Montaram uma frente da UDN com o PSD, que era uma espécie de centrão da época e tal. Montaram o centrão da época, igual
está acontecendo com o Bolsonaro e começaram a apertar o Jânio Quadros para ele seguir a determinação. Mas o Jânio Quadros era uma pessoa totalmente imprevisível, como a história mostrou. Aí o que ele fez? Ele bolou um plano maluco, porque todo mundo sabe que o Jânio Quadros era um grande cachaceiro e maluco, né? Ele deve ter tomado uns uísques escoceses a mais lá no Palácio do Planalto, uma noite, e pressionadíssimo pela situação, falou, já sei, a solução é a seguinte, vou renunciar, aí o meu vice é um cara da esquerda, né, João Goulart, o Jango, e o pessoal vai ficar com medo do Jango, e vão me trazer de volta. Vou voltar, como ele mesmo declarou depois, vou voltar nos braços do povo. E provavelmente em cima de um tanque militar. Aí ele renunciou, mas a situação de crise era muito grande e ninguém se arriscou, nem o povo se incomodou muito com ele, porque o governo dele já tinha feito vários ataques contra a população, né? E a população já estava entrando numa outra fase política, e nem os generais decidiram suportar esse ônus político gravíssimo, que era o senhor Jânio Quadros. Aí entrou o João Goulart. O João Goulart teria tudo para ser o homem ideal da tese de que o vice resolve o problema do presidente falido. Ele era dirigente do partido mais popular do Brasil, PTB, herdeiro de Getúlio Vargas, um mito político naquela altura, uma lenda política, o homem que se suicidou. Ele tinha o apoio da esmagadora maioria dos sindicatos. É como se você tirasse o Bolsonaro e colocasse, sei lá, o Lula. Quase como se colocasse o Lula. Aí eu pergunto, resolveu a crise do governo? Não. Quer dizer, nas condições mais perfeitas, segundo essa tese, né? Que é uma tese muito imperfeita. Você coloca o vice é uma pessoa popular, é uma pessoa política. O João Goulart não era nenhum descabeçado. Era um homem articulado, que fazia política, ele era um discípulo de Getúlio Vargas, o homem mais hábil na política republicana brasileira. E, no entanto, essa substituição que teria tudo para dar certo, segundo a tese que nós estamos enfrentando, ela termina no golpe militar de 64, numa crise espantosa, uma das maiores crises da República Nacional. Então, quer dizer, não depende da qualidade do presidente da República resolver o problema iniciado por uma crise. Não. A crise, ela continua. Você precisa ter condições, né, para superar a crise. Se houver condições para superar a crise, logicamente que a burguesia acaba dando uma maneira de superar a crise. Mas a crise, a continuação da crise, ela é dada. Vamos pegar exemplos negativos no caso. Nós temos, por exemplo, o caso, vamos pegar os casos mais extremos. Na Argentina, né, no começo do milênio, aí, nós tivemos, no final do século passado, nós tivemos aí a eleição do governo de la Rúa, um governo neoliberal, que era, já nessa altura do campeonato, o terceiro governo neoliberal. A situação na Argentina já era uma situação explosiva. Aí a população, né, diante daquela devastação econômica e política, se levanta, e o levante popular, isso é muito importante, porque é justamente nesse caso que nós estamos pensando. O levante popular derrubou o governo. Não é que houve um judiciário, eu não sei direito como é que eles processaram por dentro do regime do negócio, na época, mas o governo caiu pela pressão das ruas. Isso aí é muito significativo.
Aí o que aconteceu? Aí foram aplicar o plano Mourão. Né? Põe o vice, caiu. Põe o outro Estadão, caiu. Põe o outro... Todos que foram colocados lá, que não tinham condições de enfrentar a situação, caíram. Caíram todos. Não é um problema de que a mobilização popular ela é personalizada. Ah, não, eu luto contra o Bolsonaro, mas se entrar o Mourão já é outra história. Não. É uma crise nacional. É a crise de uma determinada política. Veja que o Bolsonaro não é o primeiro a entrar em crise. O pessoal se esquece disso. O Bolsonaro é a segunda... Como é que se diz? É o segundo round da luta. No primeiro round, foi derrubado por nocaute Temer. Aí entrou o Bolsonaro. Rapidamente ele está esgotado, esvaziado. Tá certo? Não é... Como a crise não começa agora, não tem nada de pessoal. Porque se o Temer se esgotou, o Bolsonaro se esgotou, por que o Mourão vai sobreviver? Alguém precisaria mostrar isso daí, né? Levando em consideração que seja lógica a tese de deixar o Bolsonaro para não entrar o Mourão, que é uma coisa ilógica, né? Na Bolívia aconteceu a mesma coisa, né? Você tinha um governo também ferozmente pró-imperialista, não era o primeiro governo, já era uma experiência que a população tinha tido, a população se levantou contra aquele governo, colocaram o vice e não aguentou, isso tudo não aguentou. Eles foram obrigados a chamar novas eleições e elegeram, né, uma pessoa de fora do sistema político, que é o Evo Morales, um índio, que era o líder do movimento dos cocaleiros bolivianos, que inclusive estava sendo perseguido pelo governo. Então tem que levar em consideração isso daí. O movimento não é como se fosse um videogame, que você gira um botãozinho ali, pronto. O bonequinho para de se mexer. Não. À medida que o movimento ganha, né, um certo ímpeto, é muito difícil de parar. Né? Nas condições que nós estamos vendo no Brasil, a tendência dele, se não for continuar imediatamente como aconteceu na Argentina, é se manifestar logo mais adiante. Vejam bem, a burguesia tinha como plano fundamental para fechar a crise do golpe a eleição de um novo presidente da República. Isso aqui foi apontado várias vezes. Precisava eleger alguém que tivesse alguma legitimidade, algum respaldo popular, que criasse alguma ilusão popular, para poder fechar a crise do golpe. Finalmente eles tiraram um presidente que foi eleito de maneira, se não democrática, de maneira normal, né? Que foi a Dilma Rousseff. Aí, a hora que eles supostamente fecharam a crise se reabriu imediatamente. Quer dizer, o curativo, ele não aguentou. A ferida era muito profunda. Por que aguentaria agora com o Mourão, que não tem popularidade nenhuma? Nós temos que entender, por exemplo, que a subida do governo Mourão seria a subida daqueles que perderam a eleição. Bolsonaro, pelo menos, ganhou a eleição. Por mais fraudulenta que fosse, foi ele que ganhou. Os outros não conseguiram ganhar nenhuma eleição fraudulenta. O DEM do Rodrigo Maia, o PSDB, o PMDB não ganharam eleição nenhuma, não conseguiram ganhar. Eles tiveram que apoiar o Bolsonaro por debaixo do pano. Nem conseguir ganhar uma eleição fraudulenta eles conseguiram. Por que eles vão conseguir agora governar com toda essa força? Na realidade, a queda do governo Bolsonaro ocasionaria que a oposição do lado esquerdo e do lado direito aumentasse muito. Isso que iria acontecer. Porque os bolsonaristas, se o Bolsonaro for derrubado, eles vão fazer oposição ao governo que for eleito. Já praticamente nós temos uma situação dessa, porque a direita está chamando um ato, né, para amanhã, domingo, em todo o país, etc. e tal, para mostrar força no apoio ao governo Bolsonaro, porque nós já temos uma situação de grande crise.
A crise já está colocada, inclusive para o próximo governo. Né? Em grande medida, por isso também que o Bolsonaro não caiu, porque a própria burguesia sabe que substituir o Bolsonaro não vai ser uma coisa muito simples.